Olá, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade ao nosso material de geografia. Você pode me acompanhar através do caderno 2, tá? Módulo 8, página 234, turma do 7º ano. A gente vai falar sobre geografia e necessariamente sobre isso aqui, ó. Mundo urbano e os problemas sociais relacionados a esse mundo urbano. Tá aqui o quadro, bem bonitinho para você, tá? Que inclusive deve depois escrever no caderno junto com o cabeçalho, bem caprichado, para depois você vai fazer a revisão, não é isso? Então não esquece, depois anota tudo, tá? Queridos, 1950, né? Metade aí do século 20, a gente viveu no mundo de forma geral, e aqui trazendo para o cenário do Brasil, a gente viveu um período que começou aí a alta industrialização no Brasil, tá bom? Uma grande industrialização no Brasil porque surgiram diversas empresas que provocaram uma coisinha que a gente chama de quê? Êxodo rural, exatamente, a saída das pessoas aí da zona rural para as cidades, para a zona urbana. Claro que esse fenômeno é um fenômeno que aconteceu em escala global. Ele não aconteceu só no Brasil, tá bom? Mas ele iniciou-se por volta aí de 1950, 1940, tá? Com o surgimento das primeiras fábricas, principalmente na região sudeste do Brasil, tá? Então, assim, em 1950, até essa época, nós tínhamos cidades menos urbanizadas do que nos dias atuais. A gente sabe que hoje em dia nossas cidades são bem urbanizadas, né? Tem várias características que a gente considera como urbano, e aí a gente vai falar para você entender o que isso significa, tá bom? Então, assim, ó, cidades menos urbanizadas do que nos dias atuais. Isso lá em 1950, era menos urbanizada. Acontece que com esse fenômeno da urbanização, que nada mais é do que a chegada dessas pessoas na zona urbana, nas cidades, e lembra que cidade e município são dois conceitos diferentes aqui no Brasil, tá? Eu já falei isso em uma aula anterior, tá bom? Então aqui, ó, nós temos com esse fenômeno de urbanização mais poluição, certo? Porque eu tenho mais pessoas trafegando no mesmo ambiente, mais pessoas vivendo no mesmo ambiente, as cidades aumentam, causam aquele inchaço urbano, certo? E aí o que acontece? Se tem pessoas mais ali naquele local, há uma probabilidade maior de consumirem mais. Se consomem mais, há uma probabilidade maior de acabarem aí contaminando a natureza, poluindo, tá, o meio ambiente, ok? Nós temos mais pobreza também. Por que mais pobreza nesse mundo urbano? Porque, veja só, várias pessoas aí chegando nesse ambiente, claro, querendo, por exemplo, um emprego. Só que a gente sabe que emprego não tem para todos. Até hoje isso é uma realidade, certo? Então essa realidade, ela é uma realidade aí que perpassa períodos. Então entenda, se eu tenho mais pessoas em uma cidade que está chegando agora, certo? Lembra do êxodo rural, essas pessoas saindo aí das suas raízes, né, cidades de origem, chegando à zona urbana ali, certo? Procurando emprego, procurando qualidade de vida, procurando melhores condições. Não teria emprego para todo mundo porque o volume de pessoas é muito grande, ok? Se não tem emprego para todo mundo, a gente começa a entender que há mais necessidades, há pessoas mais necessitadas. Então vai ter mais pessoas aí em situação de rua, certo? Vai ter pessoas aí desempregadas. Então eu tenho a presença de um aumento de pobreza, tá? E essa população também, ela cresce. E ela cresce não só por conta de terem saído lá da zona rural e ido para a zona urbana e ido para a cidade, mas ela cresce também porque ela começa a se desenvolver, né? Então tem pessoas que vão constituindo família, mesmo em situação de pobreza, vai nascendo filhos, enfim, a população cresce, tá? Violência, nós temos mais violência nesse mundo urbano. Por que mais violência? Porque é aquilo que a gente falou. Se não tem a oportunidade para a maioria das pessoas, é possível que algumas entrem aí, né, uma grande parcela entre na criminalidade, tá? E aumente também o nível de violência.
nós temos um espaço urbano, um espaço mais desordenado. Como assim? Surge, certo? Chega aqui uma quantidade enorme de pessoas na cidade X. Vamos dar um exemplo aqui. Moro na cidade X e vem diversas pessoas de diversas outras cidades, porque aqui na cidade X foi implantada uma indústria que promoveria, por exemplo, empregos, que promoveria, né, outros cargos, e isso atrai as pessoas vêm porque lá onde elas viviam não era tão interessante. O que acontece? Quando elas chegam aqui, elas precisam de um lugar para morar, elas precisam de um lugar, elas precisam trafegar nas ruas, elas precisam trafegar nas avenidas. Isso promove um espaço urbano desordenado. Aqui surge, por exemplo, condições de moradias precárias. Aqui surge, por exemplo, lá as favelas. Por quê? Porque essas pessoas querem morar. Só que elas não têm condições, né, a princípio, de morar em lugares que seriam os corretos, né? Então a gente percebe que esse espaço urbano ele começa a ficar desordenado. Tem casas em locais indevidos, próximos a córregos. Você certamente conhece algum lugar assim aqui em Imperatriz, né? Pessoas morando próximas a córregos, próximas ali demais ao rio. Quando chove demais entra água sempre. Por quê? Porque houve um crescimento e esse espaço urbano ficou desordenado, né? Não foi organizado como aquilo que a gente tinha falado na aula anterior. Não houve uma cidade planejada. O que houve foi uma cidade espontânea, tá bom? Desigualdades sociais. E aqui eu apontei para várias situações que fundamentam essa ideia de desigualdade social. Nós temos, com o crescimento das cidades, certo? Mais desigualdade social. Sabe por quê? Porque veja só, moradia digna é aquilo que eu falei para você, espaço urbano desorganizado, ali desordenado. Pessoas chegam, querem morar, não tem onde morar, moram em qualquer lugar, e aí o que tem? Uma moradia que não é digna, tá? Então esse fato aqui é algo que está presente no cenário do Brasil. Veja só, eu puxei aqui para outra informação. 12 milhões de pessoas vivem em favelas. Ou seja, a moradia não é digna. Sabe por quê? Não é nem pelo fato de morar em favela, não. É porque a estrutura, geralmente, da favela é uma estrutura precária, tá? Então, a condição que as pessoas têm, elas encontrarem ali um local para morar, um local de moradia. Só que esse local de moradia geralmente não é digno. 12 bilhões, aliás, 12 milhões de pessoas moram na favela do Brasil. 12 milhões. Sendo que 67% dessas pessoas são negras. O que isso significa? Será que tem a ver com pobreza? Será que tem a ver com oportunidade? O que você acha? Vou deixar essa pergunta aqui para você. 12 milhões de pessoas morando nas favelas do Brasil, sendo 67% de pessoas negras. Por que a maioria não é branca? Será que tem a ver aí com desigualdade social? O que você acha? Será que tem a ver aí com oportunidades, menos oportunidades para essas pessoas devido, por exemplo, à sua cor? É algo a ser pensado, eu vou deixar isso para você e mais. Tudo isso aqui a gente tem como base o seu livro. Então, quando finalizar a aula, dá uma lida no módulo, vê as imagens que são super interessantes para você conseguir consolidar melhor esse conteúdo, tá bom? Então, continuando aqui, nós temos também a deficiência aí de entrega de água potável, ou seja, nem todos têm acesso à água potável, à água encanada. Você sabia que aqui em Imperatriz ainda existem bairros, Imperatriz Maranhão, de onde a gente está falando, gravando essa aula? Você sabia que ainda tem bairros que não tem água encanada? Sério? Sério. Ainda existe bairros aqui, pleno ano de 2020, que não tem água encanada, tá? Bairros grandes, tá bom? Setores onde tem uma grande população. Então imagine você não ter água encanada, tá? Ficar dependendo, por exemplo, de determinado horário chegar um pouquinho de água lá e você ter que juntar com os baldes, ok?
Então, essa realidade aqui, ó, mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. E isso está aqui na nossa cidade também, não está lá em outros estados não, tá bom? Isso é uma realidade que está próxima de nós, ok? Nós temos aqui outros fatores que estão relacionados a desigualdades sociais, tá? Como, por exemplo, a fome. Nós temos pessoas analfabetas no nosso país, tá? Um grande número de pessoas analfabetas, um grande número de pessoas aqui, ó, passando fome, inclusive crianças, inclusive no estado do Maranhão, inclusive em outros estados também, tá bom? Então essa é uma realidade do país, ok? Que surge com o mundo urbano, porque o nosso mundo, a maioria, aliás, do país, tá? A maioria do nosso país é um país considerado de zona urbana, ou seja, tem mais pessoas concentradas na zona urbana, nas cidades, do que nas zonas rurais, né? Do que no campo. Então nós percebemos uma quantidade maior de pessoas passando fome, uma quantidade maior de pessoas analfabetas que não sabem ler, que não sabem escrever. Olha que situação, tá? Inclusive crianças que estão trabalhando, por exemplo, né? Acontece isso, ao invés de estarem na escola. Por quê? Porque a necessidade de ajudar a família, infelizmente, gera essa realidade, ok? Pessoas em estado de extrema pobreza é outra realidade, tá? Extrema pobreza, não só passando fome, mas em situações mesmo de extrema, não terem condições para se vestir melhor, né? Não ter condição para comprar roupa, não ter condição para comer, não ter água encanada. Olha que situação, não ter local adequado para morar, ok? Extrema pobreza. Nós também temos aqui desemprego, é aquilo que eu falei para vocês lá em cima, tá? Essa demanda de pessoas querendo trabalhar, mas sem a oferta do emprego para que elas consigam uma vaga. E nós também temos aqui transporte urbano devido a esse como assim esse transporte urbano? Ó, entenda o seguinte, a gente precisa se locomover nas cidades, ok? Então, para a gente se locomover, ou a gente compra um automóvel, ou a gente depende aí do transporte público. Como tem muitas pessoas na cidade, o que é observável, tá? A gente observa aí um aumento de número de carros, tá? Aumento de número de motocicletas na cidade. Imperatriz mesmo, você pode observar isso, tá ok? Daqui a alguns anos vai ter mais ainda. Então, o que isso gera? Isso gera um trânsito mais lento, tá? E aquelas pessoas que dependem do transporte público, elas acabam se submetendo a ficar andando em ônibus cheio, lotado, né? O que é muito desconfortável, o que é muito estressante. E eu espero que você um dia experimente andar num ônibus lotado. Terrível, é horrível, já andei, terrível. Mas como nós dependemos muitas vezes dessa situação, passar por essa situação, por não ter, né, dependendo do momento aí, não ter um transporte, adequa-se, né, recorre-se, aliás, aí ao transporte público. E aí se passa por essa situação de quê? De má qualidade no transporte público, tá bom? O que a gente percebe também relacionado a essa característica aqui do mundo urbano? Engarrafamentos, um trânsito mais lento, porque eu tenho um fluxo maior de pessoas andando na rua com o seu carro, com a sua motocicleta, certo? Então essas duas características aqui relacionadas ao transporte urbano, tanto os engarrafamentos como também a má qualidade do transporte público, tá ok? E aí nós temos, para finalizar, uma questão aqui que inclusive está no material de vocês, que diz o seguinte, ó: das alternativas a seguir, qual representa um problema social urbano? Letra A, desmatamento. Letra B, poluição dos rios. Letra C, favelização. Tio, o que é favelização? É aquele fenômeno de surgir favelas. O que você acha? Desmatamento, poluição dos rios ou favelização é um problema social urbano, tá? Então vamos começar pela letra A. Desmatamento, ele é um problema, tá? Que acontece tanto na zona rural, principalmente na zona rural, tá ok? Principalmente na zona rural. Poluição dos rios, a gente tem aqui a poluição dos rios que acontece tanto na zona rural como na zona urbana, tá? Vou colocar aqui R e U,
tá? R de rural, U de urbana, essa poluição dos rios, mas a favelização certamente está relacionada à zona urbana, tá? Um problema social urbano. Então a resposta correta é letra C, favelização. Meus queridos, até a próxima e acompanhe sempre a Agenda Edu. Tchau!